Fala pessoal, Papo de Salão no ar, Carnaval chegando, nada melhor que duas celebridades do Carnaval de Florianópolis para comentar sobre o que é o Carnaval, como começou e o que vai acontecer no Carnaval de 2025. Mas é claro que antes de eu apresentar essas duas celebridades, não esqueçam de inscrever-se no canal, compartilhar essa entrevista maravilhosa, curtir o nosso canal e acionar o sininho para receber notificações. Aqui, apresentações ao meu lado esquerdo, nada mais, nada menos que Joel Costa Júnior, vou botar meu óculos porque quero falar muito bem dele, presidente da LIESF, Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, não tão pouco, presidente da ALIESC de Santa Catarina, que é a Associação das Ligas das Escolas de Samba de Santa Catarina, e membro da FENASAMBA, Federação Nacional das Escolas de Samba, quer dizer, a maior entidade do carnaval brasileiro que representa 90 ligas de escolas de samba. E aqui, ao meu lado, professor querido Marcelo Machado, né? Crítico de carnaval, da oficina crítica de carnaval, podemos dizer assim? Um pouquinho crítico de carnaval, né? E também historiador do carnaval. Bastante. Conhece bastante, bem do carnaval, né? Doutor Marcelo, professor Marcelo. Mestrado em IPHAN, né? Isso? Não, o meu? Isso? Preservação do patrimônio cultural brasileiro. Preservação do patrimônio cultural. Formado em artes plásticas, pós-linguagem contemporânea. Pela UDESC. Seja muito bem-vindo, professor. O prazer é todo meu. O prazer é nosso. Satisfação. Seja muito bem-vindo, presidente. Quem é Joel Costa? Primeiro, surpreso, né, professor Marcelo, que nós somos celebridades, é isso? Eu olho todo dia no espelho e não me reconheço como tal. Tem que ir pro currículo já. Carlinhos, obrigado primeiro por essa oportunidade. Eu agradeço. É muito importante para o carnaval, para o samba e para a nossa manifestação cultural esses espaços, essas oportunidades de a gente conversar e mostrar tudo o que vem acontecendo, né? Toda essa carga histórica que o carnaval remete. E te agradeço muito por essa oportunidade. A honra é nossa. E é um prazer muito grande estar aqui. Joel é um apaixonado pelo samba, pelo carnaval, desde criança, fundador da União da Ilha da Magia, Olha. integrante já da Bateria Show, que virou bloco, e depois viramos escolas de samba, isso tudo a gente vai conversar. Sim. Durante o nosso bate-papo, e que me surgiu em 2014 um convite, depois de eu passar por tudo isso, de assumir esse desafio de participar pela primeira vez de uma eleição de uma liga de escola de samba e ter uma grande surpresa de ganhar essa eleição e a gente conseguir dar uma nova concepção, uma nova leitura, um novo olhar para um carnaval mais moderno. E como é que foi com isso, relação à Avenida? sendo a primeira vez como presidente da Liga, como é que foi essa sensação, essa experiência inicial ali? Como é que foi para você, Joel? Primeiro que nós tínhamos uma escola muito bem organizada, que com um tempo muito, né, professor Marcelo? Num espaço muito curto de tempo, ela conseguiu voos bem altos. Então já no seu segundo ano já fomos vice-campeão do Carnaval, depois o primeiro título com Cuba Sim, em nome da verdade, depois bicampeão com Itália, né, 150 anos de imigração de Itália no Brasil, e tivemos um grande baque, e isso me fez repensar muito, que foi no meu primeiro ano como presidente, em 2012 para 2013, um carnaval cancelado. E aí, Marcelo, nós entendemos o seguinte: o que adianta uma escola organizada sem um carnaval? Nada. Uma escola organizada em casa. E a gente viu que o problema não era dentro das escolas. Nós tínhamos um problema maior, que era a organização do carnaval no todo. Que ele estava muito refém da política. A política ela tem que andar lado a lado com a cultura, não à frente, puxando. Né? Ela tem que ser uma grande incentivadora, mas a cultura ela tem que ter pernas próprias. Né? O carnaval ela tem que andar por si só. Porque é o povo do carnaval que sabe fazer o seu carnaval. E a hora que a política que decide se vai ter ou não vai ter, aí é um desastre. Entendeu? Então, o que a gente percebeu ali? Que tínhamos que mudar a entidade máxima. Né? As escolas entenderam isso. Em 2015, foi meu primeiro carnaval como presidente da Liga, e a gente mudou um pouco essa concepção, né? Trouxemos um pouco a iniciativa privada para dentro, um novo olhar de administração, né? A questão pública
relacionada com a Liga e a iniciativa privada equilibrado, né? Então, se fala muito, né? O poder público, o carnaval tem que ser privado. A maior manifestação desse país tem que se manter pública, sim. Sim. É a maior. Se essa maior manifestação não fizer jus a receber esse apoio, qual é a manifestação que terá? Então, a gente está conseguindo mostrar com o trabalho o ano todo que a gente consegue mostrar que o carnaval não é bagunça, Aí, não é e desorganização. vem uma primeira pergunta para você. Então, ela é uma iniciativa pública-privada. Ela tem um apoio privado, mas com a iniciativa pública. Qual é o percentual de apoio que o poder público dá ao carnaval desde então? E qual é o percentual de apoio que a iniciativa privada dá de apoio ao carnaval, às escolas de samba? O cenário ideal que nós procuramos, estamos indo no caminho, seria 50-50. 50-50. Esse seria, na minha opinião, Hoje um não cenário ideal. não é a realidade. Hoje ainda o público, as escolas, a liga, principalmente as escolas de samba, depende muito mais do poder público do que eu acho que deveria. Eu acho que a grande missão da liga, dessa gestão, é que a gente consiga equalizar essa conta, né? E nós já estamos conseguindo ter conversas importantes. Existem parceiros hoje importantes, né? Como o Forte Atacadista, que está já no seu segundo ano, já tendo entendimento junto com o futebol, que são as grandes vitrines e as grandes... que impulsiona uma grande massa, né? Tanto na massa popular do futebol e do carnaval. O Forte viu esse viés e está apoiando. Então já estamos avançando um pouquinho mais para isso. Mas eu acho que esse é o maior desafio, sabe, Carlos? Trazer esse equilíbrio. O equilíbrio dos dois ali, né? É. E como é que o professor vê isso? Essa questão do público e do privado, essa ajuda do privado e essa, vamos dizer, um pouco da omissão do público para a cultura do carnaval. Quando você fala assim, a participação do Estado e a participação privada, é bom sempre lembrar que a gente está falando de manifestação cultural. E cultura é a atribuição do Estado. Sim. Então tem que ter uma participação muito forte do Estado por essa questão de ser cultura. Tem que ter um investimento, um fomento, um incentivo, sempre. Se precisa de palco, se precisa de organização, se precisa de instrumento para isso, ele tem que viabilizar. Pela simples questão que é cultura, antes de ser um produto da indústria. Porque daí a gente cai num outro departamento. No departamento capital, que a manifestação vai existir independente de altas cifras. Percebe? Nós estamos falando de uma manifestação que só em Florianópolis ela começou em 1948. O que era a cidade em 1948? Elas existiram até hoje, mas daqui a pouco elas vão fazer 100 anos. Estão com 76, a escola mais velha. Então, Que seria Protegidos da Princesa. Protegidos da Princesa, é a mais velha do carnaval. Mais velha. Depois nós temos a Copa Lorde de 55, Unida Colonia de 62, né? Filhos do Continente, se não me engano. Depois a Consulado, né? Acho que Império do Samba em 72. Antes ainda. Isso. Império. Veio essa... A Consulado já é, vamos dizer, já vem das novas, né? É de uma outra geração. É uma geração mais recente. É aquilo que a gente estava conversando ainda agora. O Consulado nasce depois de 10 anos enquanto bloco de enredo, Eletrosul. bloco de uma empresa, aí sim, bloco de uma empresa. Desfila 10 anos, porque havia concurso de bloco. Uma vez que ela virou ao concurso, ela já viu que tinha maturidade para se transformar em escola de samba. Uma influência carioca muito forte, né? Muito. Professor. Mas a influência carioca... Que também teve na Protegida. Está na Protegida. Claro, os marinheiros. Os marinheiros, do Distrito Naval. Isso é muito legal. Tem um historiador que eu recomendo muito, quem gosta de carnaval, de história do carnaval, procurar no YouTube, hoje é fácil a gente chegar nele, Luiz Antônio Simas. Simas. E aí o Luiz Antônio Simas cravou uma frase essa semana que eu gostei. Escola de samba é uma linguagem artística brasileira. Tem a assinatura carioca, mas é uma linguagem artística brasileira. Sim. Quando ele diz isso, faz um leque de justificativa e de importância que leva a gente até a questão de hoje, a gente poder dizer que as manifestações da escola de samba é uma manifestação da cultura nacional. Né? O próprio Joel sabe disso, e foi ele que me participou da lei de 2017,
do deputado estadual O Manuel Mota, Costa, né? Manuel Manuel Mota. Mota, né, do PMDB, Isso. que conseguiu um projeto de lei e hoje as nossas escolas de samba, o Desfile, desfile das escolas de samba aqui em patrimônio Florianópolis, patrimônio imaterial do estado de Santa Catarina. Perfeito. Em 2019 já foi a outra deputada federal, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que através de um projeto de lei conseguiu que as escolas de samba fossem... As escolas de samba brasileiras são manifestações nacionais. O desfile, as músicas, as tradições, coloca isso tudo num Porque até acervo. porque esse tipo de carnaval só acontece no Brasil, né? Tem uma variedade de regiões, né? Vamos dizer assim, região norte tem um tipo de carnaval, a região nordeste outro, mas o carnaval um todo é praticamente brasileiro, é um patrimônio brasileiro. O desfile de escola de samba, Um desfile de escola de samba. tá? O carnaval é uma festa mais antiga e ela é universal. Uhum. Então, eu posso aqui falar do Carnaval de Veneza. Não tem nada a ver com o Carnaval brasileiro, né? Ele é muito bonito, são figuras clássicas da ópera que desfilam suas máscaras. O famoso baile de máscara, né? É uma outra pegada. Colômbia. Colômbia tem o seu Isso, também, inclusive forte. com uma tradição lá, são ainda carros alegóricos, não de mutação, que isso era uma coisa só nossa, que morreu aqui, infelizmente. Na Espanha, tem uma cidade que tem um festival também de alegorias, muito curioso, porque ao final do desfile, elas são queimadas. Faz parte de um ritual. Elas são queimadas porque elas são predominantemente feitas de papel. Então termina com aquela chama, ela se consome, vira cinza, porque tem essa história da cinza. O carnaval, na verdade, enquanto esse ritual universal, ele tem uma relação muito imbricada com a igreja. Olha que curioso, né? 47 dias antes da Páscoa, se faz o quê? O último momento de dedicação à carne, para a gente começar a se preparar para a Quaresma. Então, por isso que se diz, né? A quarta-feira é de cinza. Então, aqui na terça-feira, nessa terça-feira aqui, é o último momento que você se dedica aos prazeres da carne, enfim. E agora você vai entrar em meditação para a Quaresma. Que Professor, mas só desculpa, cara, aproveitando o gancho do professor, tu ouviu essa opção de uma data fixa através da igreja? Eu não entendi ainda o que era essa decisão. Eu não sei se é a igreja que é proponente. Pois eu é. acho que já ouvi faz tempo, tá? Pois é. De um projeto de lei. Eu vi mais isso agora, mais forte agora. E aí, na verdade, esse projeto de lei, o que é que ele quer? Eu imagino que ele deve estar vindo de alguma entidade, de algum organismo ligado ao carnaval, que daí olha o carnaval enquanto indústria cultural. Isso. Se eu tiver mais tempo para fazer o meu produto, o espetáculo, ele ganha. Sim. Mas daí ele rompe com uma tradição. E aí fica esse dilema. Até que ponto a gente mantém a tradição, até que ponto a gente moderniza tanto a ponto de. Isso, Por isso o debate, por isso a polêmica, porque o viés da tradição é muito forte nisso. Aí, pegando esse gancho aqui, vem essa questão para você que você falou da parte do privado e do público, né? Aí o professor inteirou que o privado ele vai por viés de capital. Não é perigoso, ou não contra o apoio, mas sim, muitas vezes a favor, porque é necessário, que o capital, o privado ele busca o capital, ele busca o rendimento, né? Se ele tomasse uma proporção maior que o público, não seria um pouco perigoso para a cultura da comunidade, uma cobrança acima para que houvesse um retorno maior? Sim, eu não digo nem a questão do privado ser maior, eu digo a falta de incentivo do público, que é mais perigoso ainda. E tendo em vista o que o professor falou, com toda essa riqueza de informação, o realizar e não realizar, ele não pode ser uma opção. Ele não pode ser uma opção. Não pode ser discutido. O Rio de Janeiro caiu numa situação muito perigosa e crítica quando um prefeito evangélico assumiu a prefeitura e falou: não gosto de carnaval e para mim não deveria ter. Então isso tem que estar acima. E ele tem esse poder para bloquear? Não pode, né? Porque é uma cultura... Pode atrapalhar. Nós tivemos aqui em 2013, por uma questão boba, professor, 2 adversários políticos, o que estava saindo e o que estava entrando, não se entenderam e não teve carnaval. Nós tivemos uma... E qual foi o tamanho do prejuízo para as escolas de samba? Tem famílias e famílias que dependem disso. Tem famílias e famílias que são profissionais do carnaval de costura, de adereço,
A economia criativa do carnaval. Ô, Carlos, nós estamos falando hoje, números que saíram essa semana, nós estamos falando de 12 bilhões de impacto no nosso PIB. É muito dinheiro. É muita coisa. Isso falando em nível Eu nacional. estou falando a nível nacional, estou falando a nível de mercado, de economia. Não é uma opção. Você pode não gostar, você tem um direito. Eu tenho a minha preferência, Sim, né, no meu segmento. Mas tem que ser respeitado. com certeza. Sabe? Produz renda, produz inclusão, né, fomento. Então Traz a expressão da arte dentro é o das DNA, aleatorias, né? é o DNA do nosso povo e do nosso país. Então, sabe? Então E o que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Trabalhando para que isso nunca mais aconteça. Como? Trabalhando o carnaval o ano todo. Professor, se aliguem as escolas de samba. Acabando o carnaval, nós já temos o Prêmio Carlos Magno. Em seguida, nós temos um calendário anual de eventos. Depois, nós temos o lançamento oficial de todos os enredos. Vamos para o Cona Samba novamente. Muito bom. Depois, a gravação de todos os clipes e os sambas enredos. Eu não preciso perguntar para o poder público se vai ter ou não carnaval. Eles só vão... O senhor concorda comigo? Total. Eles só vão ver de que forma que eles vão poder entrar. Isso. Mas está decretado. Por quê? Porque nós não estamos perguntando, Carlos. Nós estamos fazendo a nossa parte primeiro. E qual é o erro crucial, fazendo a meia-culpa, de anos anteriores? Esperar o poder público se manifestar primeiro. O poder público tem outras obrigações, Exatamente. tem outras responsabilidades. Exatamente. E o carnaval é somente uma delas, né? Então, Mas você vê que interessante, você falou de um calendário anual, e a grande parte das pessoas que não fazem parte da comunidade em si, do Isso. carnaval, não conhece e não reconhece esse evento anual. Eles pensam que o carnaval é preparado o ano inteiro somente para aquele momento. E não, vocês têm um calendário que vocês cumprem o ano inteiro até chegar no carnaval. Já foi mais difícil. Hoje está mais fácil de divulgar. Nós temos a tecnologia à nossa disposição. Então, o nosso meio de comunicação é um meio de comunicação mais claro. As pessoas participam. A imprensa abraçou mais. Eu estava aqui comentando agora com o professor que a emissora oficial do Carnaval está procurando, não de forma sazonal, mas procurar de forma antecipada, trabalhar isso tudo nessa parte de divulgação. Essa divulgação anual, né? Então nós estamos conseguindo avançar muito com relação a isso. Então está dependendo muito mais da gente do que do poder público essa iniciativa, sabe, Carlos? Muito bom, muito legal. E a questão da comunidade, a preparação da comunidade, como é que é esse processo da comunidade para o carnaval? Para a chegada do carnaval? Porque é uma tradição dentro, que nasceu na comunidade, o carnaval vem da comunidade, né? De vários tipos de comunidade. Como é essa preparação, João? Você que vem de criança lá do berço, no carnaval. O professor aqui nos bastidores comentou de uma cena que ele viu no ensaio técnico do último sábado, uma criança de 3, 4 anos, com a capinha de chuva desfilando com a família. E isso é o exemplo e é o DNA do que eu posso te dizer o que significa. Eu coloco o carnaval, a paixão do carnaval maior que o futebol. Eu sou amante do futebol e do carnaval, eu vejo a paixão do carnaval mais aflorada. Nas famílias, na memória afetiva, sabe? Traz muita memória, muita lembrança boa para quem vive isso numa plenitude, né? Que nasce no meio. Eu imagino o que é você ter nascido na década de 40, 50, 60, no Morro do Mocotó, no Morro da Caixa, sabe? E vivenciar isso tudo. Até era mais acirrado, né? Total. Os casais se separavam, quem era Copa Lorde ia para o lado, protegidos para o outro, o pau pegava literalmente. Hoje se respeita mais, mas era guerra. Então isso foi... briga de torcida. Foi se modernizando, né? Depois tem a história do porquê que entrou o mestre-sala com a porta-bandeira, que não existia esse personagem até então, né? Para defender o pavilhão. Então, um rasgava a bandeira do outro. O professor tem mais propriedade para falar do que eu. Tá tudo E isso é a essência do que representa na veia o carnaval. Então, para finalizar sobre isso, Carlos, famílias que esperam o ano todo esse dia acontecer. São empregadas domésticas, sabe? São faxineiras, são pessoas que ralam e trabalham o ano todo para ter um dia e uma noite de rainha.
E às vezes nem isso é permitido. Então isso a gente luta muito porque a gente vivencia isso, a gente vê as meninas, o que elas brigam, lutam para conseguir participar de um concurso de rainha, por exemplo, participar de uma corte, se preparar. Então é mágico, sabe? É cultural, é ancestral e não tem como não defender e respeitar E isso. o coração da escola de samba, a bateria. É isso, não só a bateria, o casal de mestre-sala, uma velha guarda, uma ala de baiana, um samba enredo que conta uma história toda do que vai ser transmitido na tua, sabe, plasticamente na tua frente. Esse contexto todo é a mágica do carnaval. Não tem como se apaixonar. É muito difícil alguém que frequenta esse meio ou foi uma vez dizer, não gostei, não é minha cara. A maioria das pessoas que não curtem nunca foram. Isso eu tenho certeza absoluta. Professor, agora Boa, eu vou puxar lá atrás, lá embaixo, vou buscar lá no seu livro lá atrás. Como foi essa organização para nascer uma escola de samba, essas divisões de alas, de coreografias, de história dentro ali? Como é que foi elaborado isso? O formato que nós temos hoje de escola de samba. Né? Sérgio Cabral, é um outro historiador do carnaval, que ele diz que as escolas de samba hoje elas são herdeiras dos ranchos do início do século XX. Então nós temos que lembrar quando a gente fala em início do século XX, 1917, vou pegar 1917 como um marco, porque é o ano do primeiro samba gravado. Olha. Mas a gente poderia ir um pouco mais para trás, tá? Porque até o primeiro samba ser gravado, muito ele apanhou. É incrível como de um ritmo considerado maldito, ele passou a símbolo nacional, a falar de brasilidade. Mas ele já foi um ritmo maldito e perseguido. Por? Polícia. Há pouquíssimos anos atrás, Polícia. professor, há pouquíssimos anos atrás, o sambista, o samba, era sinônimo de vadiagem, cadeia. Por quê? Exatamente isso. Ou seja, começo do século XX, fazia quanto tempo da libertação dos escravos? É isso. 12 anos? Como é que esse povo estava inserido onde? Em que sociedade? Como foi essa libertação? A gente sabe como é que ela foi, né? Eles estavam ali na sociedade tentando arranjar um rasgo para serem o que eles são. Para viverem a sua cultura, viverem as suas expressões e seus saberes. Esse rasgo foi o carnaval. Porque o carnaval dizem, existe o bordão de que é a festa da inversão. Então, naquele momento, diz-se para tudo, para acontecer a folia, ali tudo é permitido, mas vamos lembrar também que, é lógico, a elite também estava brincando no carnaval. Eles também brincavam, do jeito deles, com seus tambores, em bloco, em cordões. Então, no início do século XX, a gente vai ver cordões, ranchos, as grandes sociedades e blocos de sujo. Como ele falou, blocos de sujo, eles eram mais violentos, sempre terminavam em briga. Os cordões, eles eram em fila, eles andavam em fila indiana. Mas, a maioria negros, usavam a bengalinha e iam na posição de preto velho, entoando um canto ancestral africano. A maioria não entendia. Inclusive teve críticas, a gente pega os livros de história, até fulano de tal criticou que música enfadonha, quem é que quer ver aquilo no carnaval? Para eles era só uma forma de se expressar e viver a sua cultura que foi proibida, é lógico, né? Escravizados. Era um racho na sociedade. Os ranchos já eram um pouquinho mais organizados. Eles tinham até comissão de frente, diz o Sérgio Cabral. Comissão de frente, ele tinha abre-alas. Claro que não, talvez, como a gente concebe hoje, né? Quando a gente fala abre-alas hoje, a gente pensa em carro monumental, mas não é. Esporte estandarte, tinha coro feminino, coral masculino e orquestra. Porque os ranchos, eles entoavam marchas, marcha de carnaval. Existem cidades do Nordeste que ainda tem tudo isso que eu estou falando, tá? Acho que menos os cordões, mas os ranchos ainda acontecem. O que aconteceu? Que magia que aconteceu? Em 1930, 40, foi que houve um amalgamento disso tudo. Ou seja, as escolas, até o nome, né? Quando foi montar um novo rancho, ele decidiu não botar rancho. Escola.
Escola. Se aqui no nosso bairro tem uma universidade que ensina o científico, aqui a gente ensina a cultura do dia a dia, através do samba. Então, escola de samba. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu. E também era uma forma de, vamos levantar o nível, né? Talvez foi inconsciente. Enquanto escola, a escola tem moral nesse país, né? É preciso passar pela escola para ser alguém. Então, passe pela nossa escola de samba para ser alguém enquanto um cidadão, onde você pode viver a sua cultura brasileira. E aí a africanitude desse país fez isso. Entraram os tambores, então cada tambor ali, cada escola de samba que tem o seu toque, quando você perguntou para ele sobre a bateria, cada escola de samba tem um jeito de tocar, porque quando está tocando ali, meu amigo, está entoando, está chamando uma entidade. Tem uma pegada ali. O surdo da mangueira está chamando uma entidade. O tambor do salgueiro, que já foi enredo, está chamando o seu orixá. O agogô do Império. O agogô do Império. Bateria entrou, nossa, estou escutando o agogô direto. É isso. A outra entra, já está chamando a atenção. Agora é DNA a cuíca. na escola. É incrível. Aquilo ali está fazendo um laço ancestral com a África. Que é uma cultura já bem enraizada brasileira, né? Então, quando a gente diz que escola de samba é patrimônio cultural brasileiro, é porque ela é uma forma de expressão, ela é uma celebração, ela é um saber que traz dentro de si referências da identidade e da memória de um grupo formador dessa sociedade brasileira. Interessante. Ele falou isso quando ele disse, porque quando se perguntou a importância da comunidade, acessa a memória. Se ele abre um livro lá e chega até aqui, porque daqui ele era um bebê, a avó dele continua. O teu bisavô, e assim vai. É um lastro, é um legado muito grande. É uma linha, é um legado. A palavra mais bonita é essa, é um legado. E aí você quer levar esse legado para frente. Porque quando a gente chega a registrar alguma coisa do patrimônio, na base disso, desse registro, que tu pode perguntar, mas o que é exatamente registrar algo como patrimônio? Primeiro é reconhecer. Reconhecer que esse grupo é formador da sociedade brasileira. Então, respeito, valorização e preservação. Preservação. O que você está fazendo aqui é um pouco isso. Quando você abre nesse teu programa para que esse segmento seja debatido e refletido aqui, você está fazendo uma ação educativa que, de certa maneira, ajuda a preservar, porque você está difundindo esse conhecimento para um público que ontem estava escutando outra coisa aqui, percebe? Você está fazendo aqui uma democratização de saberes. Nós estamos tendo um privilégio aqui no Papo de Salão de ter uma história sobre o carnaval, né? A voz do professor Marcelo, nosso querido Marcelo. A história é linda, a história é bacana. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta quando você... A formação do carnaval, Isso. me respondeu aí bastante. Agora o que aconteceu em 1940 foi uma coisa surpreendente. Né? Porque hoje muita gente nem se toca nisso. Nossa, mas então existia o quê? Uma outra manifestação que não existe mais hoje. Sim, ela está amalgamada dentro da escola de samba. Às vezes eu estou olhando o desfile, em particular, no ano passado, vendo o desfile do Copa Lorde, que era sobre as 3 fases do Carnaval do Florianópolis. Praça 15, né? Praça 15, Paulo Fontes e Nego Querido, terminava com uma reflexão. Como será o futuro? Então, olha que bacana isso, o carnavalesco fala um pouco de história, vem para o presente e vem pensar no presente para pensar o futuro. Essa viagem. E aí teve uma ala em que ele faz o desfile da década de 70, em que ele botou o pessoal desfilando em fila horizontal, filinha, com correntes, que a fantasia era uma fantasia com corrente. Eu vi as sobrinhas. Ícones da década de 70, né? 70. As damas. Acho que o William Tadeu, carnaval. Porque nem sempre os negros, nem sempre com a escola de samba já constituída na década de 30, eles se apresentavam e apresentavam a sua história. Eles ainda não tinham a chancela da sociedade para falar da sua africanidade, da sua negritude, da sua religiosidade, percebe? Então, eles fantasiavam de quê? Eram palhaços, Pierrot, Colombina, Lorde da corte, não à toa, nós temos a embaixada Copa Lorde, né, cujo símbolo é uma cartola, luva, uma bengala, ou seja, coisas que me podem dar status de cidadão, porque ser um negro liberto não era ainda.
Não da maneira com que eles foram libertos. Essa virada só vai acontecer nos anos 60, com o Salgueiro, né? Em 60 que começa essa negritude a falar de si própria, com orgulho. Então vê como essa brincadeira, essa manifestação vai abrindo portas e vai dando chance para o segmento da sociedade se empoderar. Uma grande evolução. Percebe? Ele vai permitindo isso e hoje a gente tem aí enredos afros com maior tranquilidade, com maior beleza, tomando protagonismo. E está acontecendo esse protagonismo. Ele sempre esteve lá. Mas em 40, na verdade, no Estado Novo, ali nós estamos no período de Getúlio Vargas, foi um período muito grande, né, de governo ditatorial. Eu acho que no segundo mandato dele, já no Estado Novo, o governo percebeu que precisava fazer um lobby com o mundo. E esse lobby ele encontrou na cultura popular. Foi onde começam-se a se regrar esses eventos. Porque o primeiro desfile de escola, o primeiro concurso de escolação foi em 1933, um jornal que promoveu. Um jornal que resolveu promover um concurso. Já o segundo foi o outro jornal, se não me engano, o Globo. O primeiro foi Mundo Desportivo e o segundo foi o Globo. 6 anos depois, o Estado olhou para aquela manifestação popular, que era imensa, e que juntava a gente de todas as camadas e disse, aqui tem uma chance de dizer para o mundo que nós somos uma nação, vamos lembrar que a gente está acabando de sair da Segunda Guerra, e era preciso dizer para o mundo alguma coisa. E eles disseram o seguinte, nós vivemos uma democracia racial, porque a gente deixa esse pessoal brincar, a gente investe, mas é claro que entre os regulamentos estava que, de preferência, os enredos fossem de teor nacional e nacionalista. Porque tem uma diferença entre nacional e ser No regime nacionalista. militar tivemos muita influência disso também. Então, durante umas 3 décadas, as escolas de samba vão se pautar. O que bom, claro. Se dissessem para você, eu te deixo fazer o que você quer da sua cultura, mas assim, tá certo. É como ele falou, o poder está ali. Imposto. Aí você vai porque não quer perder a chance, claro, você pode bater de frente e dizer que não quer, mas eles foram muito guerreiros, porque eles aproveitaram esse rasgo, ok. Mas vamos contar a história do descobrimento do Brasil, ou do Marechal Duque de Caxias que ganhou aquela guerra lá, vai ser ao toque do tambor. Ele nem sabe que nós estamos contando essa história tocando o toque de Exu. Percebe? A sagacidade. Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. Isso. A ponto de chegar hoje no estágio que está. Hoje a gente vê Exu é tema de enredo. Né? Essa escola é campeã com esse tema. Grande erro. Sabe? Então vai junto nisso, toda a sociedade vai bebendo nessa fonte e vai se tornando mais compreensiva com o outro também, né? Com a forma do outro brincar, de ser, de se expressar, de ter sua religiosidade, que é isso que a gente quer para uma sociedade justa e igualitária, né? É respeitar tudo, inclusive a sua maneira de ser, da sua cultura. Cultura é delicado. Cultura é um negócio tão delicado que tem autor aí que diz que tem 163 conceitos de cultura. Vamos ficar só com um porque tá bom, né? João, e hoje, nós dentro das escolas da Liga de Florianópolis, quantas escolas de samba nós temos hoje? Hoje nós temos 10 escolas de samba na Grande Florianópolis. Na Grande Florianópolis. 8 escolas de samba de Florianópolis, uma de São José e uma de Palhoça. Hoje a estrutura do Carnaval de Florianópolis o grupo especial tem essa estrutura. Eu te perguntei lá e vou te perguntar de novo. Nem sempre foi assim. Nem sempre tivemos 10. Não. Como é que começou esse processo? Já tivemos mais, já tivemos bem menos. E o Carnaval ele vem passando por uma grande transformação. Por quê? O que o professor falou aqui e nos está dando uma aula, isso para nós, quem está em casa, Fantástico. é muito rico isso. Essa transformação, ela tem em tese uma falta de continuidade do que eu recebo e do que eu vou entregar. Tivemos aqui uma conversa informal de escolas de samba que simplesmente somem do mapa porque a sua principal referência morreu. E aí a escola morre junto. Entendeu? Então essa preocupação a gente tem, esse legado, né, de deixar as entidades mais fortes, sempre pelo coletivo, né? Hoje a Liga não tem uma diretoria, nós temos um coletivo, sabe? São 16 diretores, né? Quase 10 mulheres, sabe? Dessas 10 mulheres, 8 pretas, uma deficiente visual, um gay,
sabe? Muita inclusão aí no meio. Porra, mas se eu tirar a matriz africana, a inclusão, diversidade do carnaval, sobra o quê, professor? Sobra ferro e madeira. E vamos para o Carnaval de Veneza daí, então. Vamos pro Carnaval de Veneza. Vamos para o Carnaval de Veneza. E nós criamos, foi a primeira liga do Brasil, a ter a sua primeira diretoria cultural de matriz africana e a sua primeira diretoria de inclusão e diversidade. A Gisele Costa, minha diretora de matriz africana, e o Caê é o nosso diretor de inclusão e diversidade. É inventar a roda? Não. Só que, sabe, cara, isso é o básico. Isso não é uma opção, isso é uma obrigação. Obrigação. Com certeza. Né? O samba é preto. Até porque o professor está comentando que isso é o forte da cultura afro, né? Tirar isso, essa inclusão, essa diversidade dentro do carnaval, como você falou, sobra paus e pedras. O que o professor acabou de relatar aqui, nessa primeira parte, eu acho que te dá uma noção do quanto é pesado para mim, não digo pesado, mas o quanto é de responsabilidade a cadeira que eu estou sentado hoje. Por dois motivos. O primeiro, por ser um homem branco, por tudo isso que o professor falou, certo? E segundo, por todos aqueles que fizeram, nesses tempos todos, mais de 100 anos por nós. Quem sou eu para desistir? Quem sou eu para fazer meia boca? Quem sou eu para não me entregar 100%? Então, às vezes, o pessoal me vê muito turrão, sério, mas não é chateado, não é preocupado. Mas é porque teu cargo exige uma seriedade. É que eu sei, eu tenho noção, Carlos, a responsabilidade que eu carrego nas costas com a missão que me deram. Né? Eu não pedi para estar dentro de uma liga da escola de samba. Né? Então, isso para mim é um fardo muito importante e eu recebo isso com uma seriedade muito grande e a minha entrega é muito forte justamente por isso. Até porque o teu propósito não é só Florianópolis, né? Tu trabalha o estado inteiro, né? E um pouco do Brasil, como você faz parte também do membro brasileiro das ligas, né? Os acessos, como funcionam hoje? O professor comentou ali que nós tínhamos os acessos por blocos, né? Nós trabalhamos com concurso de blocos. Bloco de enredos. Isso, bloco de enredos. Que na década de 80 eles estavam vinculados a empresas. A gente falou aqui do consulado, que nasceu dentro da Eletrosul, o Em Cima da Hora, dentro da Telesc, telefonia, né? O SOS. A própria União da Ilha, da Magia, com o bloco. Né? Também. Mais recente, né? Só está indo lá atrás. Isso, é SOS, lá atrás. SOS e a Energia Radiante da Celesc. É isso. Era um bloco. Os grupos organizantes eram quase escolas assim. Sim. A ponto de, às vezes, estrutura você assistir um desfile de um bloco É. e ver uma escola de samba e dizer, então aquilo ali também era escola? Né? A gente foi no consulado, se não me engano, não, foi na Coloninha, quando a Coloninha ela retoma o desfile, porque a Coloninha é fundada em 62, Ela depois teve uns 10 anos quase, sem desfilar, a gente não entendeu o que houve ali, que e quando ela volta já impactando. Ela volta assim como se alguém que fosse fazer um curso em algum lugar e voltou grande. E aí traz uma figura, que é sempre bom a gente falar do carnaval, trazer as referências culturais. A gente costuma apagar as referências falando da estética do evento, né? Da grandiosidade de público, isso chama mais atenção porque tem uma questão capital aí, né? Números são interessantes, mas as referências culturais, porque sem ela, como a gente estava falando, né? A coisa desanda. O Schneider, Carlos Alberto Schneider, veio com uma outra proposta de alegoria. Eu lembro que teve um ano em que ele esculpiu no isopor e ela veio no isopor, branquinho. Aquele mar de figuras sobre signos, tudo branquinho no isopor. Então, o carnaval tem o desfile da escola de samba também tem essa capacidade de fazer você inovar, criar, inventar, fantasiar. Não é à toa que a gente veste a fantasia, né? E é um exercício muito brasileiro isso. É muito brasileiro. De fazer no improviso, de fazer sem grandes recursos, um mega musical que o Joãozinho Grita chama de ópera ambulante, chamava, né? Nosso Joãozinho Grita de ópera ambulante, porque é uma ópera que vai passar linearmente num tempo e vai ter que te encantar.
E faz, e encanta, tanto encanta que as emissoras de televisão compram para passar para o mundo inteiro. E tem patrocinadores da pesada. Hoje nós temos ainda os blocos de acesso, o concurso de bloco. Existem os momentos com mais destaques e com menos destaques, com menos oportunidades. O que o professor está falando é que tem que ser orgânico. Todos esses exemplos foram de forma orgânica. Eles aconteceram de forma espontânea e a manifestação surgiu dessa forma. Não pode ser enlatado. Eu recebo algumas ligações, por exemplo, tudo bem, presidente, nós gostaríamos de organizar um bloco para virar escola de samba. Que bacana, manda o histórico para a gente olhar. Não, a gente não desfilou ainda. Não é orgânico. Entendeu? Porque mesmo que tu coloque essa manifestação para a rua, não é garantia que vai acontecer. Sim. E a mágica de tudo isso, todo esse processo, aconteceu. E aí, né, tem essa oportunidade. Então, hoje nós não estamos assim. Né? Hoje a gente tem que tomar um certo cuidado. Nós temos que observar, desculpa, temos que observar as manifestações ao nosso redor, mas não podemos cair em pegadinha de enlatados e que possam cortar caminho da ordem natural da nossa cultura. Vamos voltar então naquela tua primeira pergunta sobre a participação do poder público. Sim. Se ele não dificulta a manifestação, ele já está fomentando para que essa manifestação cresça, se transforme e chegue em algum lugar. Eu vi uma matéria recentemente que o Rio de Janeiro está com um problema. Blocos veteranos estão pensando em desistir depois de 40 anos, por causa da burocracia do Estado. Todo ano eles têm que comprovar, levantar documentos, e são muitos documentos para várias instâncias da cidade, bombeiro, enfim. Eles têm que levantar uma documentação. O prazo é curto, o prazo é diferente de um para o outro, então quando eles estão conseguindo um documento, o outro já está vencendo. Tem bloco que vai jogar a toalha. Então tem alguma coisa, por isso até que tem um projeto de criar uma normativa para bloco, tirando das costas deles coisas que o Estado poderia fazer, se fosse de interesse dele incentivar. Então conseguem aqueles que conseguem furar essa bolha. Percebe como daí você está fazendo já um curral, é um curral meio que excludente. De repente um grupo menor não vai conseguir. Porque vamos lembrar aqui uma coisa. Joel, qual é a tua formação, Joel? A tua formação, tu vive... Eu sou produtor cultural e produtor de eventos, sou empresário e produtor de eventos. Então, mas isso é nesse processo. Quando você olha uma escola de samba ou um bloco, às vezes não tem um produtor cultural. É o professor, é o dentista, é o sapateiro, é o gari. Informal. Percebe? É esse pessoal que faz aquele evento ali. Por isso que a gente costuma dizer que é muito interdisciplinar, né? Mas é isso que é bacana. É isso que é interessante. Mas não sendo produtor cultural, você não sabe correr atrás das coisas. É complicado isso. Então é por isso que eles estão dizendo que se continuar nessa burocracia, quando eu digo isso, eu estou voltando naquela tua questão, de que maneira o Estado potencializa essas manifestações? Dizendo, não, eu reconheço, acho legítima. Indo nessa linha, olha a importância de um Estado que reconhece e que olha, tem um olhar direto, tá? E que impacta e influencia para o futuro. Em 2005, a Prefeitura resolveu trazer os blocos para a passarela, para fazer um grande laboratório. E criou o concurso de blocos na passarela. Mas blocos de enredo. Blocos que tenham já uma pegada, já pensando em escola de samba. Isso. Dali surgiu a União da Ilha, o das Cuia, depois o Jardim das Palmeiras. Percebe? E se essa iniciativa não fosse tomada em 2005, cara? Essas entidades não existiam como escola de samba. Estavam ainda como blocos. Se tivesse existido como bloco ainda. E foi interessante em 2005, que eu lembro dessa época, inclusive eu lembro da União da Ilha, que acompanhei há algum tempo. Excelente escola, maravilhosa, né? Não é porque o Joel está aqui, mas a escola é maravilhosa. Todas as escolas são maravilhosas. A União da Ilha é muito
aqui do nosso lado. Por que parou ali? Por que não deu continuidade? Deu continuidade? Não deu. É uma pergunta que nós temos que fazer, né? Nós não podemos Porque responder. ficou muito bonito aquilo lá. Foi tipo uma disputa, quem conseguiria chegar lá, virar. Isso. Acho que Dá tinha que passar oportunidade. 2 anos, né? Não. Sim, mas ele não teve uma. Não era um processo de seleção que quem fosse campeão viraria escola. Isso. Não era isso. Aham. Não existia essa pressão. Não. Era um grande incentivo para uma grande observação. Sim. E o natural aconteceu. Então a União da Ilha, por exemplo, foi campeão em 2005, desculpa, 2006, 6, 2007 e 2008. 9 ela já vem como... Nós não queríamos lá. Nós não queríamos. A comunidade fez uma pressão tão grande e que, junto com a prefeitura, tem que virar escola. E foi o momento certo na hora certa. Né? Porque a gente estava contente com o nosso trabalho. Né? Inclusive foram campeão no primeiro ano de escola, né? O Não, segundo ano. Segundo ano fomos vice-campeões, aí sim, terceiro, Terceiro. com Cuba, fomos campeões. Primeiro título em 3 anos Isso. de existência. Isso é bom e ruim. Eu acho que o crescimento muito rápido também, eu acho que ele atropela algumas etapas importantes, que vai te deixando mais cascudo, sabe? Esse salto muito rápido te camufla de muitas situações que tu não passou ainda e que tu deveria ter passado para te deixar. Mas, enfim, isso aconteceu e está aí. Hoje é atual campeão do Carnaval e graças a essa iniciativa pública de 2005 de criar o concurso do Carnaval 2006. Então vamos fugir um pouquinho desse assunto aqui, vamos puxar o lado da União aqui, eu quero saber uma coisa. Qual foi o momento mais especial da União da Ilha, você como membro da União da Ilha, mais especial, o carnaval mais especial da União da Ilha? Você lembra assim, ó, esse foi fantástico. Cara, é muito relativo e muito pessoal, né? Imagina, a gente que fundou uma escola de samba, então são memórias que tu tem que naquele momento mexeu contigo diferente. Falar de Cuba, por exemplo, foi uma responsabilidade muito grande. Falar de Cuba no carnaval em Santa Catarina e Florianópolis é vezes 100 essa responsabilidade. E aí tu conseguir, né? O samba ele me trouxe... Eu sou muito grato ao carnaval e ao samba, né? Eu poder visitar Havana, conhecer a história daquele povo, ter a filha do Che Guevara desfilando conosco, a médica Leida, para mim foi um marco muito grande, mas eu acho que me marcou mais foi um enredo que, apesar do resultado na Avenida não ter sido esperado, que foi poder conhecer mais a vida e a obra de Bob Marley, ter sido recebido pela família Marley na Jamaica, sabe? Receber aqui o irmão de criação dele, Bunny Wailer. Porra, três caras fundaram o reggae no mundo, meu irmão. Bob Marley, Bunny Wailer e Peter Tosh. O Bob Marley já tinha morrido, veio a viúva, né? A Cindy, que é uma das esposas que ele teve. O Peter Tosh morreu, veio o Andrew Tosh, o filho, né? E o Bunny Wailer, o único fundador vivo e criador do reggae, veio ao Brasil desfilar na União da Ilha comigo. Então, assim, a história viva na minha frente, sabe? E eu vivenciar tudo isso lá, ser recebido pela família. Então, acho que isso me marcou mais, não pelo carnaval em si, mas por toda a carga histórica e cultural que me trouxe por todo esse processo. Então, eu voltei da Jamaica muito diferente do que eu fui. Eu voltei um cara muito mais aberto, né? E conhecendo a obra desse gênio, né? Que o Bob Marley é um dos grandes seres humanos que esse mundo já teve. Eu não tenho dúvida disso, mas eu não tinha a noção do tamanho dele quando eu fui conhecer na Jamaica, né? A Jamaica. A gente na minha adolescência a gente chamava ele de grande pensador sem livro, né? Um grande filósofo, né? Bob Marley. E professor, qual o momento do carnaval que mais te marcou, assim, de uma escola de samba? Você como historiador do carnaval. Bom, a gente sempre tem vários, né, João? Mas não é difícil, não. É difícil escolher um, porque ele é... marcante. Ele é um marco do carnaval também. Né? Eu estava na Negro Querido em 1989, na inauguração do Negro Querido. Foi meu primeiro ano. Então eu que assistia nas costas do meu pai, o carnaval da Praça 15, né, as grandes sociedades, então eu era pequenininho, aquilo para mim era monstro. Né?
E depois fui para Paulo Fontes, desfilar como folião. Eu desfilei muito pelo Em Cima da Hora, trabalhei como alegorista do Em Cima da Hora. Olha só. Trabalhei para a Dona Gininha como alegorista. Privilégio, hein? Fiz uma alegoria junto com um amigo. E quando eu vou para Paulo Fontes, para Negro Querido, em 89, né? Passarela do Samba, né? Acompanhando o movimento do Brasil. Uma grande inauguração, hein? Segundo sambódromo do Brasil, tá? 84, Rio de Janeiro, Marquês de Sapucaí. Segundo foi o de Florianópolis, Negro Querido. Terceiro, o do AMB. Claro, ele ainda precisando de muita coisa, né? Havia uma promessa de que ele ia continuar, enfim, estava sem estrutura, mas abrimos em 89, até porque em 88, um ano muito emblemático, né? Os 100 anos da libertação dos escravos, que era para ser uma apoteose, não houve carnaval. Foi, parece que um combinado para que pudesse construir a Nem Querida. Eu acho que foi com relação financeira. Foi. Não vamos ter esse ano, mas em compensação com esse dinheiro, vamos, foi mais ou menos isso. Isso, é. E aí eu estava lá porque eu era carnavalesco do Copa Lorde. Meu pai nasceu no Morro da Caixa, então toda vez que eu falo Copa Lorde, eu dificilmente vou falar Montserrat. Eu sempre lembro de Morro da Caixa. E eu estava lá na passarela, como carnavalesco do enredo A Voz e a Vez do Morro, pela primeira vez interpretado por uma mulher, porque também a participação feminina no carnaval... Jane? A Jane. A Jane. Sei da Jane. E como intérprete, que é raro, assim como é raro carnavalesca. Excelente intérprete. Carnavalesca mulher, demais, bem... E o clipe ainda tá rolando aqui no eu já vi. O Celinho do lado. Celinho junto. Novinho, né? Todo mundo novinho. RCE, eu acho. RCE. Isso mesmo, RCE. Narração do Roberto Alves. Isso. E eu estava lá, eu lembro que quando eu estava sentado na cabine para comentar o carnaval em 2023, eu disse, nossa, eu estava aqui inaugurando junto, né, com a Negro Querido, já se vão quase 40 anos, né? Então, o Negro Querido viu 3 escolas nascerem, né, nesse concurso de bloco. Ela nasceu para atender uma demanda de crescimento, mas é incrível como a cultura e a cidade se movimenta de maneira cíclica e passa por picos, por questões financeiras, administrativas, políticas, vontades, umas são fortes, outras não são tão fortes, né? E o carnaval acompanha isso. Ele acompanha isso. Ele acompanha a sociedade, né? Nos seus vários momentos. Eu costumo dizer o seguinte, já que a gente já conversou sobre isso, até o Joel pode ter uma opinião diferente da minha também. Mas, o carnaval já mudou 3 vezes de eixo. Praça 15, onde se criou e permaneceu por longo tempo. Paulo Fontes ficou da década de 77 a 88. E a Negro Querido está aí com quase 40 anos. Como eu falei, ela nasceu para atender uma demanda de crescimento, e talvez teve com seus hiatos, né, como teve, mas ela volta a absorver 2 dias, e eu quero aproveitar aqui a oportunidade, então, para elogiar a Liga e os organismos gestores do Carnaval, porque essa medida do Carnaval de 2 dias, ela não chega a ser uma novidade. Nós já tivemos, lá atrás, na década de 80, atração que enchia 4 noites. Volta a ter 2 noites, isso é muito importante para o Carnaval, e demonstra que a Liga está colocando o espetáculo de passarela na rota de resgate das grandes programações da cidade. De forma igualitária. Então, quando você fala sobre concurso de enredo, na insistência, então, na permanência de ocupar mais uma noite, isso é negociável, sabe? E hoje em dia tem que negociar, porque você começou perguntando sobre a questão de investimento público e privado. Talvez o privado não se interesse por fazer 4 noites. Então, aí é a entidade representada pela Liga que vai olhar primeiro para os seus e vai perguntar, vamos abraçar? E conseguir fazer isso enquanto uma programação e convencer que essa programação se sustenta, que ela é interessante culturalmente, economicamente, e vai ter que ser pensada, estruturada, organizada, né? Mas eu acho que se a Negro Querido, como já suportou, absorver 2 noites, ela pode absorver 3 ou 4. Eu conheço essa cidade, eu sei que blocos, referências culturais estão por aí, blocos afros surgem, enfim, convidá-los a fazer parte de uma programação belíssima na Negro Querido seria fantástico, porque eu acho que a Passarela Negro Querido ela é
um elemento fundamental, ela justifica, é uma outra razão de eu apoiar essa medida de 2 noites, né? Ela justifica aquele equipamento cultural que um dia foi investido para isso, e ela está inserida na paisagem cultural de Florianópolis. O morro olha para a passarela, onde se desenrola essa manifestação de raiz afro-brasileira. A passarela olha para o morro, a ponte olha para a passarela olha para a ponte, a praça olha para ela olha para a praça, que é o seu passado. Percebe como? E ela, tudo isso ali no aterro, que a passarela ajudou a dar vida. Ela ajudou a dar vida ao aterro. Que 89 era longe, tá? Era longe. Em 89, sair da Paulo Fontes para estar onde está, Tinha tanta teve resistência. Teve resistência. Então pensa, o próprio projeto paisagístico do nosso querido Burle Marx para o aterro, Que não é o que é hoje, a intenção não era essa. ele não vingou. Não era isso. Ele não vingou. O problema. E a proposta era que o aterro seria uma praça de lazer, tipo um parque do Flamengo, potencializado ao triplo, ao cúplo. Não aconteceu. Não se concretizou. Hoje nós temos lá prédios institucionais, assembleia, fórum, terminal. Tem uma escola do Detran, que não sei se funciona, acho que não. Você viu mais para a União do que para as escolas de samba. É a Nego Querido que trouxe vida para mim. E trouxe vida de uma maneira visceral mesmo, tá? De maneira visceral, porque quando você chega na passarela um dia de desfile, é como o Joel disse, você não gosta de carnaval? Tá louco. Naquele momento que você chega e você vê aqueles fogos, aquela comunidade entrando, A torcida. não tem como não se arrepiar. Está acontecendo alguma coisa ali, assim, que vibra numa outra faixa. Talvez não goste de uma forma do carnaval. Isso. Mas não gostar do carnaval, eu acho que é muito pouco percentual dentro do brasileiro, né? Todo brasileiro gosta de alguma parte do carnaval. Do desfile das escolas de samba, do bloco na rua, né? Faz parte não gostar, né? Iniciando Faz lá parte, com o bloco do Berbigão, né? Eu acho que todo mundo gosta. Vamos fazer a troca para cortar, Vinícius? Vamos lá então, vamos fazer a troca. Então pode vir cortar agora do meu querido professor. Trocamos de cadeira? Trocamos de cadeira. Bora. Vamos lá. Essa é a troca do corte. Seu O acesso, pessoal da Liga tá ligado aí? Quero ver, hein? eu vou aproveitar agora no começo para te Com as escolas. presentear com o livro. Como é que é o nome do nosso amigo aqui? Aqui é o Vinícius. Vinícius. Meu, Pô, mas eu Vinícius. esqueci É o o nome famoso desse alemão, o Vini. Pô, eu vou pegar um cafezinho nisso. Como é que eu Isso. vou... Pega um cafezinho para ele, Vini, por favor. Ele pega ali para você, Pega Joel. aí. Isso. Joel, Fala. então você como esse... Eu digo celebridade porque você está Ah, pô. envolvido... a gente não gosta de chamar... Mas vamos, porque você está envolvido num patamar alto de nacional, estadual e municipal. Como que você analisa hoje o Carnaval de Florianópolis com referência ao Carnaval do Brasil, das outras escolas de samba? O carnaval, os grandes carnavais, né? Isso a própria Fena Samba tem esse entendimento. Os grandes carnavais do Brasil, e eu, sem falsa modéstia, né? Com toda a história, já não foi assim, oscilou muito, né? Fomos, voltamos. Mas eu considero os 6 maiores carnavais de passarela, de desfile, de formato, por números, pela economia, pelo número de escolas, pela estrutura de desfile e pela sua história, eu considero Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Vitória, Porto Alegre e Manaus. Manaus poucas pessoas sabem. Não tem só um carnaval forte, como tem uma cidade do samba, que é um sonho de consumo, com um sambódromo junto. Que é o que o Rio hoje está passando por um trabalho muito grande, que o sambódromo, o entorno ficou inviável e a cidade do samba também não está próxima. Enfim, tem toda uma logística, né? Mas nós temos uma responsabilidade muito grande no cenário nacional hoje. Com esse formato, com toda essa carga histórica que o professor acabou de falar. Tem noção? Florianópolis ter sido a segunda cidade a ter o seu sambódromo no Brasil?
Mas a minha Isso é pergunta muito, isso é muito, porque muito grande. o turismo de Florianópolis ele é muito grande, ele tem uma crescência muito alta ao longo dos anos para cá, de alguns anos para cá, 10 anos para cá, se tornou uma potência nacional e mundial. Tem acompanhado esse processo, o Carnaval de Florianópolis, esse processo de crescimento juntamente com o turismo? O carnaval já deixou de ser, há muito tempo, um produto somente cultural. Ele é um produto turístico, sim. Né? O que nos falta, e é o trabalho dessa gestão, é trazer dados e números para comprovar isso. Mas quem teve na Praça 15 não volta à praça, professor? O que viu de número de argentino, chileno, franceses, alemães, isso eu vi. O nosso locutor, o Jefferson, que está nos assistindo, nosso diretor de eventos, teve que falar em castelhano, teve que falar em francês, teve que falar em inglês, dando boas-vindas ao público, porque estava ali ao nosso redor, batendo foto, pedindo informação. Esses números precisam ser transformados em dados. Urgente, entendeu? Porque isso vem a nosso favor. E no final, qual é o grande objetivo disso tudo? Que carnaval não é gasto, é investimento. Investimento. Então aí vamos lá. Existe uma conversa entre a Liga e a Prefeitura para que o turista, o carnavaleiro, o folião, ele possa ser acolhido de uma forma de segurança, de apoio, de comunidade? Está tendo já esse entendimento, né? Eu não posso deixar aqui de agradecer ao prefeito Topázio, secretário Juliano, governo do estado, que está apoiando depois de o 2024, depois de 6 anos sem aporte. Nós ficamos em Florianópolis, professor, 6 anos sem aporte do governo do estado. Conseguimos trazer agora 2024, repetir em 2025. Então isso para nós é muito importante, né? E agora, dessa nova gestão, o grande desafio é isso. É a gente transformar isso em números, a prefeitura ter esse entendimento junto com a Secretaria de Turismo, e hoje, foi bom tu falar isso, que hoje o carnaval não está na pasta da cultura em Florianópolis, está na pasta do turismo, justamente porque já tem esse entendimento. Né? Eu acho que falta avançar mais ainda. Né? Falta a Liga estar presente numa FIT, por exemplo, uma Feira Internacional de Turismo da Argentina, que tem todo ano, onde a gente possa estar divulgando o nosso carnaval um ano antes lá, e mostrar o que vai ter no próximo ano, que o turista já venha sabendo, né? Falta? Então, o que é preciso para que não haja falta? Eu acho que não é nem que falta, eu acho que é dar continuidade ao que está sendo feito. A gente não consegue abraçar tudo nesse primeiro momento, porque o choque de ordem ali era arrumar a casa. Era arrumar a casa. Nós tínhamos uma liga inoperante que aguardava o poder público se manifestar para poder se mexer. Isso é suicídio. Isso é esperar que o carnaval morra. E com pouco espaço de tempo, professor, com pouquíssimas iniciativas, a gente conseguiu virar o jogo. Só para ver o tamanho da grandeza e a força do nosso carnaval e da nossa cultura. Então, o carnaval é muito forte. É muito forte. Como é que está a preparação para 2025? Vai na questão da segurança, na questão do trajeto, na questão das escolas? Eu acho que está sendo um dos anos mais organizados e mais estruturados, com o poder público fazendo parte, de fato, de toda a preparação, sabe? Todos os eventos, o prefeito está presente, ou o governador manda o representante, se ele não for, sabe? Está tendo um olhar. A gente vê isso, professor, quando a gente pede uma agenda. Quero falar com a presidente da FCC. Vamos, né? Sou atendido no outro dia. A gente vê isso, Carlos, quando uma semana antes das eleições, a Liga chama uma sabatina com todos os candidatos à prefeitura e todos aceitam. Isso aí já está. A desculpa para não ir já estava pronta, né? Todos foram. Coisa boa. Todos assinaram uma carta de compromisso com a Liga, com o Carnaval, defendendo e concordando com o nosso olhar. Então a gente está no caminho, sabe? A gente sabe que é árduo, não é do dia para a noite, mas a evolução está acontecendo e está acontecendo de verdade. Antes, normalmente você chegava próximo ali a Nego Querido, não se via o que se vê hoje, né? Tem um espaço hoje reservado para as alegorias das escolas. Foi difícil conseguir isso, Joel? Na verdade, isso não foi uma conquista
Pelo contrário, isso é o lado, na minha opinião, ruim do carnaval. As escolas de samba, os seus artistas, os seus verdadeiros artistas, seus escultores, seus pintores, seus aderecistas, seus marceneiros, eles estão ao relento. Eles estão produzindo cultura, carnaval e riqueza num banhado, no sereno, no sol de 40 graus e apresentam o que apresentam. Tu imagina, Carlos e professor, a grande revolução que o nosso carnaval vai passar a hora que nós tivermos uma cidade do samba. O que esses mesmos profissionais vão fazer? Vão apresentar? Tem noção? Coisas muito maiores do que apresentam. As pessoas não têm noção das condições hoje que são, que é a realidade do Carnaval de Florianópolis e a entrega que essas escolas e esses artistas realizam. Então esse para mim é o maior desafio. Então hoje eu não vejo nada maior do que a gente conseguir fazer isso virar realidade. Sim. A cidade do samba, já tendo esse histórico, que nós já fomos o segundo sambódromo, de todos esses que eu te falei, Sim. desses 6, Florianópolis é a única que não tem cidade de samba, Carlos. Tá tendo noção do Isso já atraso. foi colocado em pauta para esse projeto Já acontecer? foi em 2008, né? Ficou só no projeto. Chegou a ser lançado no TAC. Eu estava lá presente, mas não saiu disso. Por outro lado, eu nunca vi um momento tão próximo a realizar. Não é que eu tenho uma opinião diferente do professor. O professor é mais saudosista com relação ao Ney Querido. E isso eu não desconsidero isso. Até mesmo porque a possibilidade de mudança da Ney Querido para a área sul da Via Expressa não vai ser feita de qualquer forma. Se for feita, vai ser discutida. Vai ser discutido com samba, com carnaval, com os críticos. Nós vamos colocar todos os prós e contras, vamos decidir. Então existe uma ideia de trazer para cá? Existe. Esse é o terreno onde está o circo hoje. Nós já temos esse ok da União, governo do Estado e Prefeitura abraçando não só como cidade de samba, como uma cidade cultural e um novo sambódromo, que eu defendo, porque já fui diretor de carnaval, sei que o equipamento ali é ansioso, o equipamento ali não acompanha mais a realidade do tamanho do carnaval. Nós temos uma dispersão completamente limitada. Nós temos uma passarela que virou um Frankenstein, que no início dela tem um centro de eventos que virou um elefante branco, entendeu? Que nós temos depois, num terceiro momento, um prédio de camarote que foi montado, que deixou uma terceira arquibancada com ponto cego. Resumindo, nada planejado. Então, se a gente tem uma possibilidade tudo puxadinho, né? de ter um equipamento que atenda à real necessidade das escolas, com o momento atual de modernidade, de estrutura, e que seja um grande equipamento para a cidade, que nós tenhamos ali o Museu do Carnaval, sabe? Uma grande arena de eventos. Isso tudo tem que ser discutido. Tem que ser discutido e muito discutido. Porque nem o professor, eu garanto que não é totalmente contra, e nem o Joel é totalmente a favor. O que vai fazer isso? Mudar ou definir a nossa opinião? Diálogo, com certeza. Tá? Acho que para tudo, se há o diálogo, há uma solução, né, professor? E como é que o poder público vê isso? Vê com bons olhos? Ele apoia essa situação? Ele dá um sinal de que isso possa vir a acontecer? Hoje é um grande problema para o governo, para o poder público, para a prefeitura, na entrada da cidade, as escolas, os carros estarem naquela situação. Sim. Isso é um grande problema. Entendeu? Então, e depois do carnaval? Me faça essa pergunta. João, depois do carnaval, os carros vão para onde? João. Depois do carnaval, vão para onde? Não faço ideia. Não faço ideia. Viram entrave? Provavelmente vai ficar onde está. Mas não faço ideia. Hoje, se eu fosse para te responder, eu diria, não tem para onde ir se não for onde está. Está vendo a gravidade? Falta de planejamento. Então, nós estamos no caminho certo. A prefeitura tem esse entendimento. Não é uma obra do dia para a noite. Sim. Mas posso te garantir, nunca esteve tão perto de acontecer. Coisa boa. E vai acontecer na gestão do Joel? Eu espero que sim. Estou lutando muito para isso. Vamos pensar positivo, Joel. Vamos pensar positivo que isso vai acontecer, né? Professor, apoia?
Eu concordo com o Jones, assim, a gente não é É, negacionista, isso. 100%, assim como ele não... Eu também não sou, não nego Vamos que... ver. Eu gostaria de chegar daqui a Vamos discutir. 5 anos É, e dizer assim, olha, eu não apostava que a mudança fosse saudável para o Carnaval de Florianópolis, é isso. para as escolas de samba. É isso. Mas reconheço que foi. Por outro lado, já teve essa sugestão absurda de gestões passadas de sugerir que a Nego Querido fosse para Canasvieiras, por exemplo. Sim, já soube isso. Aí é Aí a absurdo. logística se torna totalmente Aí favorável, é né? absurdo. O que nós vamos discutir? O que o carnaval, o que o povo do samba, o que o sambista, o que o preto dessa cidade que inventou e criou o carnaval vai ter de benefício com essa mudança? É isso a pergunta. É porque a gente fala, quando a É gente isso. fala em escola de samba especificamente, né? Porque o carnaval é um guarda-chuva tão grande, com manifestações tão diferentes, mas nós estamos aqui falando de escola de samba, ela trabalha muito na esfera do símbolo. A gente já falou aqui muito na palavra identidade, né? E do simbólico. É um território do simbólico o tempo todo. Sim. Que move a nossa vida, né? Do entretenimento à religiosidade, do nascer ao morrer. Tua vida é permeada de símbolos. E essa mudança, se ela Todo mundo assusta. ela pode assustar, ela Assusta, pode, é normal. e ela pode criar um hiato que depois uma outra geração não levanta mais. E tem que assustar porque pode ser um erro, se não for discutido. Existe um exemplo emblemático, não é brasileiro, mas a gente que estuda artes visuais. Havia uma cidade nos Estados Unidos, eu não sei o nome agora, que tinha um parque na década de 70. Um parque de diversões, um pouquinho mais elaborado, com alguns brinquedos. E começou a fazer sucesso, trazer gente para a cidade, economicamente foi interessante. E aí alguém pensou, nós temos que melhorar esse parque. Se a gente tivesse o dobro de brinquedos, a gente teria o dobro de receita. E aí, para fazer essa reforma, precisou fechar o parque. E essa reforma levou mais tempo do que o previsto. Quando o parque voltou a abrir, o tempo já havia passado e a vibe não era mais ir a parque. Percebe o perigo? Então tem que tomar cuidado. O Joel falou isso aí. Vai ter que ser muito bem pensado. Porque se você cria um hiato, Sim. e você tocou numa outra palavra aí, que é juventude de hoje em dia. Se você cria um hiato muito grande, é delicado para erguer de novo. Então, a negrita tem que sair dali, tirar um pé dali, quando o outro estiver pronto para se estabelecer lá. Isso é negociável. Isso não se discute. Você não tem a menor possibilidade de acontecer se não for Senão isso. teria que parar para poder fazer. Não, enfim, nós voltaríamos para Paulo Fonte. Isso. Por isso Se isso que, não acontecer. É por isso que eu prefiro defender Não. pelos meus argumentos históricos, essa questão. Mas acho que aí já há uma consciência do poder público que isso não pode vir a acontecer, né? Mas é perigoso. O professor tem razão. A Nego Querido foi um grande puxadinho. O projeto inicial que foi vendido já não aconteceu. E depois foram remendos que foram acontecendo. Veio um centro de eventos. Para mim, o intruso. É isso. Para mim, o intruso. Se eu tivesse que tirar alguma coisa dali, seria o Centro-Sul. Ele nunca agradou, digamos assim. Sabe que isso foi uma pauta que eu fiz muito Falta de com discussão. todos os candidatos da prefeitura em relação a esse elefante branco que está localizado ali. Porque ele não traz um atrativo forte para a cidade, como um evento grande para a cidade, que chame a atenção. Nem né? arquitetônico, né? Nem arquitetônico. Até falando isso, Eu tenho um amigo arquiteto que diz o mesmo. que é uma afronta com a arquitetura, né? Ô, Vini, por favor, eu tenho que apresentar todo o programa aqui, o nosso artista, que nós estamos falando de carnaval, o Vinícius, nosso alemão, que deu aqui um talento bonito no nossas celebridades aqui, deixou mais bonito. É isso aí. Vamos lá, Vini. Vamos lá, continua lá. A gente pode mandar recado? Manda um recado, por favor. Vou mandar um recado para Amanda Santos. Vim aqui no quarto de salão, ficar mais bonito, para poder fazer jus à presença do lado dela, na cabine da televisão. Aí, ó. E Amanda, um abração para você também. Te cuida, Polito. Então, o poder público concordando, eu acho que ficaria uma coisa muito suscetível para todo mundo, né? Ficar uma coisa harmônica, bonita, teria um carnaval com amplitude. Cara, E esse, de repente, é esse projeto que vem aqui Mas que legal, cabeça diferente. trazer essa cidade do samba, realmente ficaria bonita, né? E olha que legal.
nós dois, o professor conhece há pouco tempo, mas o pouco que conheço, nós muito parecido pelo amor que nós temos pelo carnaval e pela história do nosso Que é carnaval. o mais importante, né? Mas nós temos opiniões diferentes com relação a isso. Sim. Qual é a nossa missão? Essa troca de informação e a gente tentar provar ou não que será uma grande revolução do carnaval, Com certeza. né? Não é uma imposição de um lado nem do claro que outro. não, Né? pelo Essa contrário. troca seria realmente só traz muito mais credibilidade para o Carnaval de Florianópolis, né? Com essa troca, né, de A gente informações. exato, a gente quer ver ele crescer, ele continuar esse legado. Mas, como quase disse o 100 João, anos, bate um pouquinho no coração o saudosismo lá pela Nequerida, que há 36 anos foi criada. Não é só pela Nego Querido, é pelo contexto histórico e pela A importância conquista. simbólica. A conquista também, né? Para mim, a importância Geográfica. simbólica. Existe uma categoria hoje no campo do patrimônio cultural que é a paisagem cultural, que o Rio de Janeiro conseguiu em 2011. Essa categoria conseguiu ser eleito Patrimônio Mundial da Humanidade, a cidade do Rio de Janeiro, dentro da categoria paisagem cultural. O que a paisagem cultural diz? É assim, ó, é a natureza, mais a interferência do homem, trazendo a questão cultural para aquele ambiente, num diálogo saudável. Ou seja, para mim hoje a Nego Querido, ela faz parte da iconografia da cidade. E aí quando o João me diz assim, postando na rede social, que foi bem bacana, que esse ano a Ponte Aciro Luz, Vou fazer essa pergunta para o Joel. a Ponte Aciro Luz, que é outro patrimônio da cidade, Vai fazer 100 que anos. é ano que outro vem. símbolo dessa cidade, um símbolo de Florianópolis, símbolo da gente que é manezinho, vai se colorir com as cores das escolas que estiveram desfilando. Pô, isso é- Olha esse diálogo, olha a conversa, passarela, ponte, no centro da cidade. Então, para mim, esse viés é muito mais importante. Tirou aquela Defender isso. centralização do samba, das escolas da só da Nequerida, e está trazendo para a cidade, o coletivo da cidade E tem inteira. uma questão política aí, tá? Sim. Tem uma questão política, né? Sempre tem, né, professor? Sempre tem. Ó, porque a nossa amiga, daqui a pouco eu vou falar dela, da ação política do carnaval. Né? É a afirmação de que esse segmento da sociedade brasileira, né, que conseguiu se firmar, né, no cenário cultural com essa manifestação, que encanta, que é objeto da indústria cultural, mas que para eles, acima de tudo, é vida. Para eles é vida. Isso é que é importante frisar. Porque às vezes a gente tenta criar categorias, né? Mas para quem participa, aquilo é vida. Ele bota o pé na passarela e chora porque isso é ancestral. Ele não sabe nem explicar porque tem coisa que não se explica, Carlos. E né? aquela experiência do ano inteiro, né? Tem coisa aquela que não se espera explica. bonita, né? A gente às vezes quer coisa, te explica que sentimento é esse. Tem coisa que não é para ser, é para ser sentida. E é teu, o sentimento é teu, né? Então, tem essa questão política que a Florianópolis dizer o seguinte, ó, a gente assimila a cultura afro-brasileira no centro da cidade, é no coração da cidade que ela está assim, porque foi aqui, né, que ela ajudou a criar um pouco esse sentimento de florianopolitano, também é. Então eu consigo imaginar uma passarela de samba, um complexo cultural com o samba, rico dessa maneira, rico, a gente fala arquitetonicamente falando, com essas estruturas, eu consigo ver ali. Porque, como eu falei aqui, existe espaço ali que não está bem otimizado, está mal otimizado. Então tem espaço ali. Volto a dizer, na minha opinião, eu tiraria então o Centro-Sul. Colocaria o Centro-Sul do lado de cá, onde querem botar a passarela mais próximo do aeroporto, né? Para um centro de convenções é muito interessante que você chegue no aeroporto e logo esteja lá. Mas é claro, tem que passar por uma estruturação muito grande. O Rio de Janeiro está fazendo isso com um centro histórico, lá a área do Porto. Inclusive estão chamando um novo projeto de Porto Maravilha. É um mega de um projeto. Demoliram já, a primeira parte já está pronta. Demoliram aquele viaduto que cortava ali na frente da Praça Mauá, que está uma coisa belíssima agora. Tem um projeto, tem um museu, uma arquitetura de um espanhol fantástica, Museu do Amanhã, uma viagem fantástica. A gente já foi lá também, muito bonito. E vai para a segunda etapa agora. Mas tem, essa segunda etapa é pier para cruzeiros. Então, estou falando num segmento da sociedade que pode usufruir de cruzeiros, né? Mas tudo bem. Meu receio é que o aterro, esse novo projeto, ao tirar um segmento que leva tanta gente, de uma diversidade cultural e social mesmo.
A gente começou aqui o dia, à noite falando que uma escola de samba junta no mesmo evento o sapateiro, o gari, Sim. o gestor cultural, o médico, o dentista, né? Estão ali do lado tocando. Na verdade, às vezes quem está lá como bailando como mestre de sala, que vale sozinho 40 pontos, é o gari, não é o médico. Mas esse que é o lado bacana, que a gente tem que contar para o mundo, né? Como é que a gente faz um evento desse, de maneira pacífica, onde 3.000 pessoas que não se conhecem, de repente entra na passarela e faz um show, um espetáculo visual. Eu vejo tudo isso acontecendo ali. Ali naquele lugar. É naquele lugar. Eu vejo ali. Cidades que não tinham, que tiveram problema com a cultura, minto, não foi problema com a cultura. Tiveram problema porque eram cidades industriais e quando houve a revolução, quando houve momentos de crise econômica, tudo sofre. Bilbao na Espanha. Quem salvou Bilbao foi um museu. Foi um museu. Procurem na internet, Museu de Bilbao. É uma obra inédita, surreal, de doida. Nem pensa, você falar em museu, você vai pensar em qualquer coisa, menos Bilbao. No Museu de Bilbao. É uma obra fantástica. O mundo hoje vai para Bilbao para ver o museu. É claro que, com certeza, hoje o Rio de Janeiro também já está chamando gente, a gente vai lá, quer visitar, chega lá de bondinho moderno, né? O veículo sobre trilhos, chega lá naquele museu, é fantástico, né? E quer ver a continuação. Mas eu acho que o centro parece que tem essa carga energética e simbólica, nesse sentido que eu falo. Eu não discordo da sua visão. Eu acho que é uma visão muito bonita, até como eu disse ali no começo, acho que é uma conquista, né, de chegar a Nequedo em 89. E também não discordo da visão do Joel. Eu acredito que a visão do Joel é uma visão mais futurista e mais confortante para as escolas e para as pessoas que vão curtir o carnaval, até por evento a longo prazo, né? E, Joel, ali você vê mais acessibilidade nesse novo lugar do que no lugar anterior? Ou como está a acessibilidade hoje ali no Nequedo? Lembrando que não é só uma mudança de local, né? Sim. Nós temos a mobilidade urbana, que tem que acompanhar, né? Nós temos a parte econômica das escolas de samba. Se aquele equipamento ali, as escolas irão se usufruir para poder se autossustentar. Nós temos a questão do equipamento de uma grande arena. Uma coisa que me incomoda muito, de toda essa riqueza cultural que o professor falou, nós não temos o Museu do Carnaval. A última informação que eu tive do museu estava na CONCAP. E nem na CONCAP está mais. Então, como é que a gente vai olhar para o futuro? E olha como Da forma que nós estamos olhando para o nosso passado, cuidando do passado. A gente trata muito mal a nossa história. E olha como é rica essa história que o professor nos trouxe hoje, no início do carnaval no Brasil, em Florianópolis, que não é mostrada às pessoas, né? Não tem. Se para nós é rico, imagina um turista argentino, um turista americano, um alemão, indo no Museu do Carnaval e vendo isso de perto. Ouvindo essa história na língua. E não vai ter só a visão do Rio de Janeiro como carnaval, e vai ver a riqueza de Florianópolis como carnaval. Hoje são duas coisas que me incomodam muito. A condição das escolas de samba de construir o carnaval. O carnaval precisa evoluir e ele está travado nisso. Ele não vai mais para frente por falta de estrutura, de condição, porque artistas para isso nós temos, e temos de sobra, né? O momento mais emocionante do carnaval, do desfile, é a concentração. É ali que os ânimos, é ali que tu chora, é ali que a escola canta o seu lamento, é ali que a escola canta o seu hino, entendeu? E hoje, o ápice do desfile, que é a concentração, que é a largada, as escolas estão cantando com um paredão de concreto. Concorda, professor? Sim. Então eu não posso concordar com isso. Tira um pouco do brilho. Agora tu imagina se nesse momento eu tenho uma cidade do samba do meu lado e 30.000 pessoas acompanhando esse primeiro momento. 30.000 pessoas das comunidades, setor 1. Entendeu? Então é uma ampla discussão. Eu acho que tudo aqui é com muito bom senso, tem muita lógica, né? E tem que ser avaliado. Eu acho que eu não estou certo 100%, o professor também não. Acho que se de repente eu tivesse vivido tudo que o professor viveu com relação ao carnaval, eu seria defensor, de repente, da permanência da Nequedo. É verdade.
Porque chega a ser quase que uma memória afetiva. Meu Deus, vão acabar com o meu carnaval. Vão botar, né, entendeu? É como se fosse um crime. Então eu respeito muito e nós vamos discutir muito isso antes de tomar qualquer tipo de decisão. E a cidade só tem a ganhar com esse, É isso, com essa discussão. com essa discussão, né? Com essa novidade, com essa elaboração. Isso aí eu acho que só traz benefícios à cidade. Acho que o poder público tem que enxergar isso aí com bons olhos, também do lado do professor quanto do lado do Joel. E assim, eu acho que tudo tem mudanças, né? Vai mudar, tem que mudar um pouco. Ou muda-se o que está ali para que melhore, né? A nossos olhos hoje o que está ali não está melhor, só está prejudicando cada vez mais o carnaval. Como o Joel falou, as escolas, a concentração estão cantando para um concreto, tem lá um paredão que deixa cego a visão da passarela, né? Então alguma coisa tem que ser feita. Se todas as escolas hoje, e não é muita coisa, tá? No Rio de Janeiro se desfila com 8 alegorias. Se hoje, que é um número baixo, se todas as escolas desfilassem com 3 carros só, não tinham como finalizar o desfile. Não havia lugar para colocar. Tem espaço, né? Não tem, Como cara. você fala lá, a dispersão, Não né? tem. Não tem. Não tem. Teria que esticar. Entendeu? Os carros aqui são menores, né? São menores, né, do que a estrutura do Não é muito Rio. menor, não, sabe? Não? É, mas tem uma diferença, assim, porque o Rio trabalha muito carro motorizado, carro Acoplado. acoplado. Então, o que facilita isso? Cidade do samba. Um galpão propício, com área de ferragem, área de escultura, área de fibra, área de madeira. Uma linha de produção. E não da forma que está sendo feito. Então, dentro dessa limitação, meu Deus do céu, eu tinha muita curiosidade de ver os mesmos artistas do Rio de Janeiro que fazem o maior carnaval do mundo realizarem um desfile, prepararem o carnaval nas condições que os nossos preparam aqui. Aqui são heróis. São. E Não tem. como que os presidentes das escolas veem isso? É a mesma coisa. Eu escuto eles todos os dias. A indignação é porque eles estão mais indignados, porque eles são a linha de frente. Aponta a eles. São eles que pegam a chuva, o sol, entendeu? Que ficam lá dividindo um banheiro químico para cada 2 escolas. Então, irmão, é faca na caveira. Precisa Urgente. ver isso aí. E esse livro, professor? Está aí na sua Esse mão livro desde a hora que o senhor chegou. Esse livro aqui eu vou passar para você com muito orgulho. Presente pro Papo de Salão aí, ó. De um membro da Oficina Crítica, Cristiana Tramonte, uma historiadora, doutora em letras pela UFSC, que fez esse maravilhoso trabalho, Samba Conquista Passagem, as estratégias e a ação educativa das escolas de samba. E aqui ela defende que a gente aprende de várias formas, né? A gente aprende na escola, escrevendo, mas também aprende dançando, cantando, sambando. Quantas coisas a gente aprendeu olhando o enredo, né? Porra. Olha só, a Das Cunha vem aí falando de mais uma princesa negra que foi também escravizada, porque quando vieram os negros da África, não vieram só gente comum, vieram príncipes, reis. Né? E a Das Cunha fala sobre mais essa princesa que é desconhecida. Você olha, nossa, nunca vi falar, né? Estamos aprendendo de novo sobre a cultura negra no Brasil. E a Cristiana fez esse trabalho que eu recomendo, ele é leitura obrigatória para quem gosta do carnaval. Tem uma primeira edição, melhor ainda, porque fala de Florianópolis. Essa aqui, nessa segunda edição, a Vozes, eu preferi ficar só com a segunda parte do trabalho dela. E aí, ela hoje não é mais membro da Oficina Crítica, é membro de honra, assim como é Graça Carneiro, Sandra Makoviec, diretora do Museu Escola. A Graça todo mundo dispensa comentário, porque é arte educadora, trabalhou fazendo pedagogia das escolas de samba no Caeira, na quadra da Consulado. Ela faz questão de dizer que hoje o Alisson, mestre de bateria, era uma criança no projeto de arte e educação dela. Então vejam, né? O carnaval é a escola de samba levando cultura e fomentando e dando visibilidade, valorizando esses saberes todos, né? E eu faço questão, a Cristiana deu pra gente, para isso mesmo, Oficina Crítica, está aqui meu trabalho, vocês levem onde vocês forem, dissemunem essa cultura, distribuam, porque é importante a gente repassar isso, né? E eu acho que o teu canal é mais um canal que faz uma ação educativa. Então, está aqui o presidente da Oficina Crítica para vocês, Carlos, do Papo de Salão. Muito obrigado. Agradeço também a Cristiane Tramonte.
pela obra, com certeza vou ler, porque eu adoro leitura, né? E com certeza vamos divulgar cada vez mais. Tu vais entender nesse trabalho aí por que que a gente acaba falando tanto e em linhas tão diferentes sobre uma coisa que, como disse o Joel, foi taxada durante um tempo, foi denominada como apenas uma festa da folia. Até uma festa que tem investimento e não tem retorno, ou que é uma festa e não é muito mais do que isso. É muito mais e você é só lendo, se aprofundando nas várias camadas que tem Olha que lindo, para a gente entender maravilhoso. o que está por trás e por que que as pessoas se emocionam, por que que o Estado tem que investir, porque uma cidade, um país que tem cultura, a gente vai ter sempre mais cidadania e a sociedade que a gente sempre quis, né? Muito bem. Professor, fale um pouquinho sobre a oficina crítica do Carnaval. Então, a oficina crítica surgiu em 2016. Ela é fruto do WhatsApp. Né? Estamos aqui transmitindo de um salão. Eu nunca fiz uma entrevista tão inusitada, sentado num salão. O cara veio aqui, me cortou o cabelo. Né? Mas isso é fruto desse tempo. É isso que a gente tem que pensar aí. E veja como o Carnaval, a Escola de Samba é fantástica, porque ela nasce em 1920, nós estamos em 2025, e ela vai estar lá em 3025. Percebe? Não tem mais dúvida que quem chega a 100 anos vai chegar a 200. E ainda mais da forma com que ela nasceu. E a oficina crítica nasceu assim, a gente criou um grupo pelo WhatsApp, eu juntei alguns amigos, né? Começamos com um grupo, uma quantidade X, depois foram diminuindo, porque ficaram os apaixonados, aqueles mais passionais, né? Então eu tenho ao meu lado a Adriana Rosa, que é mestre em gestão cultural, tem o Luiz Fernando, que é um artista plástico fantástico, e esses membros de honra, como a Cristina Tramonte, que está sempre ligada, a gente está sempre trocando figurinha, a Graça Carneiro, e nós estamos aí já com 8 anos de existência. Joel não foi chamado? Joel? Joel já foi. Mais do que chamado. Mais do que chamado, E aí nós fizemos um primeiro evento aberto ao público, foi em 2016 mesmo, em outubro. A gente fez lá no auditório do Museu da Escola Catarinense, um colóquio com convidados, membros das escolas de samba, foi uma conversa muito boa. Dali saiu a certidão do nascimento da Oficina Crítica, que foi um documento assinado por todos. E nós fizemos em 2017 o primeiro diagnóstico do Carnaval, analisando potencialidade e fragilidade. A gente fala isso aqui o tempo todo hoje, sabe? As potências do nosso Carnaval e as fragilidades. Onde é que está a fragilidade? Como é que tu fez as perguntas que fez a gente pensar nisso. Ó, aqui tem fragilidade e aqui tem potencialidade. E foi um ano, só pegando o gancho do professor, 2017, que foi meu último ano na minha primeira gestão, que olha o perigo. O ano de eleição, 2016, nós assinamos um convênio antes das eleições com o prefeito, convênio assinado, e naquele momento o convênio assinado era a garantia da realização do Carnaval, então nós estávamos respaldados. Houve a eleição, o candidato do prefeito não foi nem para o segundo turno, e depois das eleições ele cancelou o Carnaval. Olha de que forma vulnerável que a gente estava. 2017. E nós fizemos o Carnaval mesmo assim, com um peito na raça, as escolas suaram, mas foi feito, foi realizado. Que legal. Acho que eu estava na passarela. Estava na passarela, no camarote do Convention. Isso. E estava com a gente também outro membro, hoje em memória, que era uma carnavalesca, apaixonada pelo carnaval, pela escola de samba, inclusive escreveu o enredo, Carmen Fossari. E que também ingressou à oficina crítica e deixou ali sua inspiração. Né? A oficina crítica cresceu um pouquinho mais, a gente faz esse diagnóstico, a gente apresenta ao público. Em 2018 a gente foi reconhecido pela Câmara de Vereadores com o prêmio Negatide, um reconhecimento do vereador Lela. E o nosso produto intelectual mais importante é esse diagnóstico do Carnaval. A gente vem observando assim, realmente o crescimento do Carnaval. E aí nós ficamos abusados. Que a gente criou até um prêmio. Olha. É um grupo formado por conta própria, somos da sociedade civil, se organizamos pela paixão e a vontade de falar carnaval, de pensar a cidade, a relação da cidade com o carnaval, o quanto a cidade afeta a festa e quanto a festa afeta a cidade, ou influencia, impacta. Percebe? É um diálogo aí.
Então, tem que ser um diálogo, né? Não pode ser um cabo de guerra, tem que ser um diálogo pacífico, para os dois renderem um produto saudável para a sociedade. Sem supremacia de nenhum lado, nem do poder público, nem do empresariado, né? Mas dentro de uma lógica de uma perspectiva de cultura. E aí nós criamos um prêmio extraoficial do Carnaval, a gente faz questão de dizer que é extraoficial, né? O Luiz Fernando, que é o artista plástico do nosso grupo, então ele criou um troféuzinho que a gente entrega, chamado Máscara de Bamba. Qual é o objetivo e qual é a justificativa do Máscara de Bamba? Depois de fazer o diagnóstico do Carnaval, o que funcionou, o que não funcionou, onde é que estão errando de novo, onde é que melhorou, onde é que a gestão melhorou, a gente consegue enxergar, como se fosse passar uma lupa, quais foram aquelas iniciativas que potencializaram melhoras, quais foram aquelas boas ações para o nosso Carnaval, que depõem a favor do nosso Carnaval, que joga o Carnaval para cima. E é para essas pessoas que a gente entrega, essas entidades, né? Foram 3 edições, a gente já entregou para a CONCAP, pela limpeza que eles fazem da cidade em tempo recorde. Quem vê a festa numa noite de domingo do Carnaval, chega na segunda-feira, a cidade está funcionando. É gente que está trabalhando com afinco ali, né? Já entregamos o troféu para uma televisão que pegou o Carnaval em cima da hora, não sei qual foi, acho que foi 2017, que houve uma ruptura de contrato, e uma emissora pegou em tempo recorde e transmitiu. A outra foi o blog Na Avenida, num ano que não teve transmissão, o blog encarou. Fez a cobertura. Fez a cobertura. Então, por esse esforço, o Clube 1º de Junho, por ter mantido uma outra tradição do concurso de fantasia, que existe na ilha também desde 1960, nos vários clubes, agora já, porque a questão do clube, da sociedade em clube, mudou, então mudou também, essa expressão caiu, acabou. Mas é lógico que os artistas também, se você fizer um concurso, vai aparecer gente. Vai aparecer. E seja, os detentores de saber estão aí. O que falta o que é, então, aquilo que você falou. Uma instituição pública que diga, essa é a minha missão, é incentivar a cultura, então vamos abrir um espaço. Mas se fala tanto nesse país sobre o apoio à cultura, isso se fala muito em televisão, muito na política, então não é uma grande realidade do apoio da cultura, independente de governo, não estamos falando de governo, estamos falando do longo da história do Brasil em apoio à cultura. Hoje o professor consegue ver que tem mais apoio à cultura do que anteriormente, ou ainda falta muita coisa para chegar ali? Eu consigo ver mais. Só as 2 leis de incentivo, a Lei Rouanet, a Lei Paulo do Gustavo, então nós estamos falando de lei federal e lei municipal. Sim. Tá? Então já há um dispositivo que ajuda. Aí a Lei Rouanet, que as pessoas ainda fazem uma confusão, não é dinheiro do governo diretamente para aquela manifestação. Você ganha uma carta, você participa de um edital. Nós estamos nós 5 aqui, cada um é um produtor cultural. Você quer um apoio para ampliar o teu projeto aqui do Papo de Salão. Sim. Você se inscreve. De repente, dos 5, 3 ganham. Era o que tinha para dar. Você ganha uma carta. Com essa carta, você procura um empresariado, e o empresariado que tinha que pagar X para o governo de imposto de renda, renúncia fiscal, passa direto para ti. Então, nós precisamos convencer e conquistar esse empresariado que cultura é interessante. Sim. Claro. Esse é o nosso papel. Por isso a importância do teu trabalho aqui. E salvar, né, a história do Brasil. O nosso tempo está mais do que estourado. Eu falei para você já o que dependeria muito da questão do papo. Ele me perguntou quanto tempo faz. Depende muito da questão do papo. Carnaval 2025 vai ser um dos melhores? Tem tudo para ser. Tem tudo para ser por esses elementos que eu te falei. O que o professor começou a conversa, que é a liga deixando de forma igualitária todas as escolas de samba com a condição de se manifestarem culturalmente com a mesma condição. Eu não posso considerar que uma escola de samba que desfila às 5 horas da tarde com 36 graus para ninguém tem a mesma condição de uma que vai desfilar 10 horas da noite. É outro cenário, é outra proposta. O carnaval é mágico. Existem carros alegóricos que tu passa ali agora, tu vai ver, tu vai achar até meio pobrinho. Ou poderia ter mais investimento. Sim. E na hora da avenida, meu amigo,
tu vai dizer, não acredito que é o mesmo cara agora. Com o efeito da iluminação, com a arte cênica, com o brilho, sabe? E essa divisão veio justamente para isso. Também para isso. Mas tem 10 escolas de samba num dia só, humanamente possível. Eu pegar, por exemplo, esse foi um exemplo. Eu pegar, por exemplo, uma baiana de 70 anos, com uma fantasia de 25 quilos, para desfilar às 4 horas da tarde, Pesado. não dá certo, velho. É pesado. É. É bem pesado. Sem contar, né, Joel, que a transmissão, a gente não tinha transmissão de Pra todas. ninguém. A ND conseguia fazer pelo portal. Mas não. Né? Então, no portal você tem uma outra fatia, uma Passarela outra. vazia, arquibancada vazia. Entendeu? Não é bom para quem desfila, não é bom para quem assiste, não é bom para quem transmite. Não é bom para ninguém, cara. Nem para quem apoia, né? É. O professor vai estar lá comentando? Eu estou lá comentando, vai ser mais uma vez uma honra poder estar ao lado da nossa amiga Amanda Santos, né? E integrando essa equipe de jornalistas fantástico, né? Tem os dois ali em frente, o Polito e a Amanda, mas a equipe toda é fantástica. O Joel lembrou aqui que eles já estão fazendo já antecipadamente um trabalho bonito de divulgação do carnaval. Eles vão lá dentro da história, lá dentro da comunidade, estão fazendo o papel deles, que é uma ação educativa também, né? De mostrar uma outra camada do carnaval que às vezes a gente não vê. O público que vê na televisão, a gente só vê a ponta do iceberg, né? Muita coisa. A ND abraçou o carnaval. A conversa da Liga com a Polícia Militar, com a segurança Até isso nós tivemos uma evolução muito grande, né? Esse entendimento. Vou dar um exemplo, né? Volta à praça. Há anos atrás eu participava, ou como componente, ou até como na minha primeira gestão da Liga. Se não terminasse às 11 horas, a polícia desligava o som e era uma truculência fora do normal. Hoje nós temos a Guarda Municipal, e eu quero aqui mandar um abraço para o comandante Andrei, que está desfilando, está nos acompanhando como parceiro do carnaval. João, fica tranquilo, está seguro, está sossegado. É óbvio que a gente tem uma preocupação com os ônibus, né? O público para poder voltar para casa a tempo. Sim. Mas outra realidade. Tivemos uma reunião agora com a secretária de Segurança Pública do município para falar sobre o trânsito na sexta-feira, sobre fechamento. Então, sobre isso, temos um salto muito interessante e esse diálogo acontece bem bacana. Foliões, fique tranquilo. Resolvido, bem seguro. Tudo seguro. Carnaval seguro, organizado, e temos aí as escolas com seus enredos maravilhosos, sabe? Os clipes junto com sambas enredos pela primeira vez. Temos a nossa ponte Cida Luz, nossa querida Essa é uma novidade. centenária. Então a cidade respirando essa atmosfera do carnaval, isso muda completamente o ambiente, sabe? Muda, sabe que muda. E além disso, professor, a escola campeã vai ficar com a ponte com as cores durante uma semana. Olha que legal. Bem interessante. Então, a gente começa a dar um salto assim que ser visto onde a gente não era visto, né? Isso. Então é importante sim. Questão Isso é de bacana. ingressos, camarotes, como é que estão Os ingressos das arquibancadas praticamente esgotados, que já foram esgotados, tanto a sexta quanto o sábado. Não compramos, viu, Alemão? Perdemos. Mostra o potencial. Pode sair da escola. Pode sair na escola, existem camarotes ainda, várias opções, né? Nunca saíram? Já saiu. Já. Inclusive na União da Ilha. Então vai ser um grande carnaval, Carlos, tá? Sim. Uma expectativa muito grande. Torcemos que dê um grande dia, uma grande noite, né? Que as escolas consigam apresentar toda a sua proposta, né? Que elas consigam realmente, que vai ser um ano muito equilibrado. Hoje, se tu chegar para mim, Joel, como é que tá aí na tua... Hoje não consigo te dar uma favorita na cabeça, porque tá muito nivelado. A briga Vai ser um carnaval bonito, então. Vai ser. Que bom. Quem quiser procurar o Joel, encontra onde? Hoje nós temos as redes sociais da Liga das Escolas de Samba, né? liesp.com.br também, né? O nosso canal no Instagram e no YouTube, com todos os nossos materiais, e a sala da Liga, diariamente, na Passarela Meu Querido, prédio Negatide, é lá o nosso QG, eu praticamente durmo lá, né? A patroa fica doida e processa comigo, mas hoje é o nosso QG, é lá que a gente recebe as pessoas, a nossa diretoria, com reuniões, com organização, muito planejamento e principalmente muito trabalho. E o professor?
Onde é que a gente encontra, professor? Bom, professor, você encontra na escola. Mas nós temos o nosso perfil no Instagram também, Oficina Crítica do Carnaval, né? Se quiserem nos acompanhar, vai ser um prazer dividir com vocês o trabalho que a gente faz. E é isso aí. Muito bem. Muito bom. Quero agradecer ao Joel por espaço na sua agenda e nos presentear aqui com a sua presença. Faltando. E claro, o professor também com o seu espaço, que foi difícil, hein? Olha que eu fiquei algumas semanas tentando conversar com o professor e com o Joel para trazer essas duas pessoas aqui para nos mostrar a história do carnaval e aqui como se produz o carnaval aqui em Florianópolis. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, o pessoal da Liga, os Furiões, o pessoal do nosso Instagram, do Papo de Salão. Tá? Um beijo no coração de vocês. O Papo de Salão vai ficando por aqui, mas olha, não esqueçam de inscrever-se no canal, compartilhar essa entrevista maravilhosa, curtir a nossa página e acionar o sininho para receber notificações. Um beijo grande em todos e até a próxima. Valeu.